5. A velocidade escalar média de um automóvel em determinado trecho de uma estrada foi igual a 60 km por hora. Ah, então ó, a velocidade escalar média foi um certo valor aí. Com base apenas nessa informação, quais das afirmativas a seguir podem ser consideradas sempre corretas? Então tem que estar, sem dúvida alguma, perfeito. Letra A. O automóvel desenvolveu velocidade constante igual a 60 em todo o trecho? Não. Ele acabou de falar para mim que foi uma média essa velocidade. O que significa uma média? Significa que não foi exatamente isso o caminho todo. É uma média. Sei lá, se eu tenho 20 reais, meu amigo tem 30 reais, qual que é a média de dinheiro entre a gente? É 25. Ninguém tem 25. Eu tenho 20, ele tem 30. Mas a média é 25. Beleza? Letra B. A velocidade... Ah, se tivesse mais uma pessoa, você ia ter que colocar mais o valor dela ali na conta e dividir também. Então, depende de quantos números você está usando aí e tal, né? Mas ó, letra B. A velocidade do automóvel no trecho considerado nunca foi nula, ou seja, o automóvel nunca parou. Não, isso aqui também é mentira, não tem como ter certeza. Porque pode ser que o cara tenha ficado parado um tempão e depois metido louco na velocidade. E aí a média ia ser alguma coisa perto dos 60. Não faz sentido, a média não é o que ele está fazendo. Então pode ser que ele tenha ficado parado um tempão. Imagina uma viagem, parou no pedágio. Ficou um tempo parado no pedágio. E mesmo assim você tem uma velocidade média no final que não é zero. Né? Porque do resto da viagem você está andando. Letra C. O maior valor da velocidade desenvolvida pelo automóvel foi igual a 120 km por hora. Tem a mínima ideia, ele pode ter chegado a 200. Não sei, ele falou só de uma média, ele não falou quanto foi o mínimo nem o máximo. Então não tem como falar isso aí que ele está falando. Não tem como ter certeza disso aí que ele está falando. Letra D. Se metade do trecho foi percorrido com velocidade escalar de 40 km por hora, o restante foi percorrido com velocidade escalar média de 80 km por hora. Ele está querendo aqui que você ache que se você somar o 40 com o 80 vai dar 120, né? Depois dividir por 2, porque você está fazendo uma média, ia dar 60. Só que isso aqui não é verdade. Depende do quanto ele andou, do quanto tempo ele andou com essa velocidade. E nem sempre isso aqui é verdade. Na real, nessa situação, tem uma equaçãozinha para resolver isso. Se vocês quiserem resolver depois, deixa eu fazer rapidinho aqui. Você teria que fazer a equação, eu acho que vocês não aprenderam isso na aula, mas a equação é 2 vezes uma das velocidades vezes a outra velocidade. Então ficaria 2 vezes 40 vezes 80. Isso aí vai dar 6.400. Aí você divide esses 6.400 pela soma das velocidades. Então divide por 40 mais 80, divide por 120. E aí vai dar um resultado de 53 km por hora, mais ou menos, uma média. Se fosse isso que essa letra aí está falando, a velocidade média ia ser 53 km por hora. Então não está certo isso aqui não. E a letra E. Se a viagem demorou 2 horas, o deslocamento do automóvel na trajetória considerada foi 120 km. Perfeito. Porque ó, a média dele anda 60 km a cada hora. Velocidade, né? 60 km por hora. Passou 1 hora, andou 60. Então, se ele está andando durante 2 horas, ele vai andar 60 na primeira, mais 60 na segunda. Vai dar 120 km de viagem aí. Então, tá certo a letra E.